Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de comentar com você neste momento, nesta manhã de domingo, 13 de março de 2022, a respeito de um tema que se reveste de uma importância muito grande para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E esse tema é: Deus está perto. Deus está perto. E eu gostaria de ler com você um texto bíblico e o convido a abrir a sua Bíblia nos Salmos, no livro dos Salmos, Salmo 145. Salmo 145, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 21. Salmo 145, de 10 a 21. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus: Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome por todo o sempre. E gostaria de ler também com você, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, para lermos a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6, que nos diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E que Deus nos abençoe rica e poderosamente na meditação da palavra de Deus. E nós estamos vivendo num mundo dominado pelo materialismo, pelo descalabro moral e pela ausência do temor de Deus. E se reveste de suprema importância para cada um de nós revermos, reexaminarmos um pouquinho, entendermos um pouquinho a doutrina da providência e sermos lembrados que Deus está perto. E isso precisa levar-nos à meditação, o estudo, o entendimento da doutrina da providência, precisa levar-nos a uma consagração melhor e maior à causa, ao reino e à implantação do reino de Deus. Que cada um de nós, que você, que eu, cada um de nós considere a importância dessa nossa tarefa. E esse Salmo 145 que acabamos de ler, ele está relacionado com os demais salmos que vêm a seguida, 146, 147 até o 150. Esse é um salmo de louvor a Deus, sem dúvida alguma é um salmo de louvor a Deus, de louvor ao Rei,
E o autor do salmo fala em nome da nação. Esse salmo é apresentado a nós sob a forma de um acróstico no original hebraico que ele foi escrito, sendo que cada versículo de 2 linhas começa com uma letra do alfabeto hebraico. Mas por uma razão que não sabemos qual, está ausente uma letra, que é a letra Nun. Entre os versículos 13 e 14 deveria estar a letra Nun, mas ela não se faz presente. Este era um salmo sempre muito utilizado pelos nossos irmãos do passado nas cerimônias litúrgicas. E nós podemos observar, podemos notar, e é importante que observemos e notemos, que quase todas as frases aqui utilizadas são retiradas de outros salmos. Mas em nenhum outro salmo existe um acúmulo de frases descritivas da grandeza de Deus, como aqui encontramos no Salmo 145. Se não, vejamos o que diz aí na sua Bíblia o versículo 10. Todas as tuas obras te renderão graças. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Toda a natureza manifesta a sua gratidão a Deus. O homem não tem nenhuma dificuldade em afirmar sobre a perfeição da natureza. E seja no National Geographic ou em outros programas quaisquer de televisão, a gente vê o cuidado, a preocupação dos cientistas, dos estudiosos em mostrar a perfeição da natureza. E aqui diz a Bíblia: todas as tuas obras te renderão graças. Porque toda a natureza manifesta sua gratidão a Deus, reconhecendo a grandeza e a bondade de Deus. E no versículo anterior, no versículo 9, nós lemos: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Realmente, em tudo que se vê, o magnificante e cuidadoso amor de Deus é presente. Em tudo. E diz-nos a palavra: os teus santos te bendirão. Porque aqueles que são objetos do cuidado especial de Deus e que refletem o caráter de Deus em suas vidas, sabem louvá-lo. Isso é para você, é para mim, é para nós humanos. E nós sempre teremos motivo para louvar a Deus e não nos esquecermos de nenhum só de seus benefícios. Os versículos 11 e 12 dizem: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Falarão da glória do teu reino. Aqueles que são beneficiados e reconhecem a atuação divina saberão falar das grandezas de Deus. Não é possível que eu me cale, que você se cale, que nós nos silenciemos diante da evidência e do cuidado do amor de Deus. Isso nos faz lembrar os nossos irmãos Pedro e João, diante das autoridades em Jerusalém, quando foram ameaçados e disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Lembra-se dessa história? Está lá em Atos, no capítulo 4, versículo 20. Você pode conferir na sua Bíblia, Atos 4, 20. E nós também não podemos deixar de falar da glória do reino, da glória de Deus.
E o versículo 13 nos diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O teu reino é o de todos os séculos. E as palavras desse texto também são encontradas lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 3. Você pode confirmar, e também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Tem o mesmo pensamento, tem a mesma vontade de trazer para nós esse conhecimento de que o reino de Deus é de todos os séculos. O poder de Deus, a glória de Deus não pode ser limitada a tempo, visto que Deus existe, subsiste para todos sempre. E vivendo os dias de hoje, eu fico pensando quando os experts, os especialistas, e nós vivemos época de especialistas, e agora, nessa semana, são os especialistas bélicos em guerra, falam que o poder bélico da Rússia é capaz de destruir o mundo 106 vezes, o americano é capaz de destruir o mundo 200 vezes, sei lá quantas vezes. E sob o dedo de Putin está o botão vermelho, sob o dedo de Biden está o botão vermelho. Está não, irmãos. Eles não têm poder. Esse poder não é deles, esse poder é de Deus. Esse poder é de Deus. E ninguém é capaz de acabar com esse mundo sem que Deus autorize que isso seja feito. No versículo 14, nós olharmos aqui, nós podemos perceber e ouvir a voz de Deus dizendo: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. E coisa maravilhosa é nós ouvirmos de Deus que Deus apruma os prostrados, que Ele sustenta os que vacilam. Se não fosse mesmo, irmão e irmã, a misericórdia de Deus, nós não teríamos condição de perseverar na fé. Nós não teríamos condição de sermos fiéis a Deus. Mas a graça de Deus, e como nós temos esquecido de falar na graça de Deus, favor imerecido. A graça de Deus nos tem sustentado. E Deus nos diz através do apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, e você pode confirmar na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos dizendo: sede fortalecidos no Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ah, irmão, como precisamos nós, cristãos, entendermos que a nossa vida não depende de Paulo Guedes, que a nossa vida não depende do presidente da Petrobras, que a nossa vida não depende do presidente do Brasil, seja ele quem for. A nossa vida pertence a Deus, é de Deus, é Ele quem cuida de nós, Ele que nos sustenta. E o versículo 15 e versículo 16 do texto que nós lemos, do Salmo 145, diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. A tempo, no tempo necessário, Deus nos dá o alimento e nós oramos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como precisamos voltar a crer e a dizer isto. No tempo certo, Deus nos dá o alimento. Os russos estão impedindo a passagem dos comboios para levar alimento na Ucrânia. Mas
Deus provê os alimentos para os seus. E se for necessário, irmãos, para os de Deus, para os filhos de Deus, para os amados de Deus, as codornizes virão, o maná vai cair de novo, quantas vezes for necessário, no determinar de Deus, no mandar de Deus, no ordenar de Deus. É esse o Deus que está perto. Deus é grande dispenseiro, que distribui a seus filhos os recursos necessários para o seu sustento. Mateus capítulo 6, versículo 26. Leiamos, abra sua Bíblia e leia. Abra sua Bíblia e leia Mateus 6, 26. Deus satisfaz as necessidades do corpo e do espírito. E o versículo 16 do Salmo 145, que estamos lendo, diz que Deus abre as suas mãos, Deus abre as suas mãos para satisfazer de benevolência a todo vivente. Que coisa maravilhosa. Mas o mundo não quer saber de Deus. E observe, se eu estou enganado, observe você em todos os comentários que estão sendo feitos sobre a guerra da Ucrânia. Quantas vezes, seja na Globo, na Record, na Bandeirantes, seja em qual canal for, você já ouviu falar em Deus presente, em Deus atuando, em Deus guardando, em Deus protegendo. Não, mas todo o poder é dado ao Putin, todo o poder é dado ao Macron, ao Biden, ao ministro da Inglaterra, do Reino Unido, da Alemanha. Todo louvor é dado à Polônia. Mas a Bíblia nos diz que Deus provê para os seus. E provê mesmo. Se nós formos aí agora no versículo 17, nós lemos: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus é justo, justo é o Senhor. Deus é santo, Ele é reto em tudo o que faz. E nós podemos sim, você pode, eu posso confiar nele. E naquilo que Ele reserva para os seus filhos. E no versículo 18, nós lemos: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, de todos os que o invocam no padrão que Ele estabeleceu, não como queremos, como achamos, mas como Deus realmente estabeleceu. Perto está o Senhor de todos. E nós já comentamos sobre essas palavras desse versículo, de onde extraímos o tema daquilo que estamos comentando. Deus está perto, Deus não está longe do seu povo. Deus é uma realidade demonstrada nas obras da sua criação e pela revelação que de si mesmo Ele faz. E faz em sua palavra. Mas hoje não se quer mais a revelação de Deus na Bíblia, se quer em novas revelações, em novos sonhos. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, mesmo que contradiga aquilo que a Bíblia ensina. Mesmo que vá contra a palavra de Deus, mas Deus me disse. Mas Deus está pronto. Deus está pronto. E nós lemos aqui em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E lá em Jeremias, no capítulo 29,
Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13, nós o convidamos a ler. Nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que Deus está pronto a receber todos os que o buscam. Todos os que o buscam. Mas os adoradores, aqueles que adoram a Deus, precisam adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que nos ensina o evangelista João, Deus, através do evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Nós não podemos adorar como queremos, nós não podemos designar Deus como queremos. E agora? E agora? Até as mulheres que fazem filme pornô querem ensinar sobre Deus. Querem criticar a igreja. É o que nós vemos hoje, dia 13 de março de 2022, na internet. É só você abrir a página da UOL. Tá lá. Lá na página da UOL. Se você abrir a página da UOL, você vai encontrar lá aquela atriz pornô dizendo e falando, querendo ensinar sobre Deus para a igreja de Jesus Cristo. Deus está perto. E o versículo 19 e o versículo 20 nos dizem: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Os ímpios serão exterminados. E nós precisamos considerar, irmãos, que o temor e o amor são elementos inseparáveis da verdadeira religião. O temor e o amor são elementos inseparáveis da verdadeira religião. O temor preserva o amor de degenerar em presunçosa familiaridade. E o amor evita que o temor seja um terror servil. Não existe verdadeira religião sem amor e temor. E nós precisamos observar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz que o Senhor vai guardar todos os que Ele ama. Os ímpios serão exterminados. Se não se arrepender dos seus pecados, Putin vai queimar no inferno. Mas o Biden também vai. O Macron também vai. A Angela Merkel também vai. Você também vai. Qualquer um que não se arrepender dos seus pecados e não aceitar Jesus Cristo, e não confessar Jesus Cristo, e não subordinar-se a Deus, e não dobrar os seus joelhos a Deus, vai para o inferno, e vai mesmo. Deus está perto para salvar, para livrar, para perdoar pecados, para trazer paz, para providenciar para nós a nossa felicidade, tudo o que precisamos, não nesses 70, 80 anos que vamos morar aqui na terra, mas pela eternidade, pelos séculos dos séculos, para sempre. E isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade, irmã. Isso é uma verdade, ouvinte, que nós precisamos ter em mente e pararmos de ludibriar as pessoas. A mensagem do Evangelho é esta, e você precisa entender que é essa: arrependa-se dos seus pecados. Pare de achar que você é bonzinho, que você não tem defeitos. Você, como eu, como nós, todos nós somos miseráveis pecadores e precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não vamos em lugar algum. Aliás, vamos sim, vamos para o inferno. Mas se chegarmos aos céus, e eu vou chegar pela graça de Deus, o Espírito de Deus já disse para o meu espírito que eu vou para o céu.
porque eu já me arrependi dos meus pecados e os confesso a Deus e peço a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e a graça de Deus vem sobre a minha vida, não porque eu mereça, mas porque é graça. E o salmista encerra dizendo aqui: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. É isso que o nosso irmão Davi está nos dizendo aqui no Salmo 145. E nas palavras desse versículo, versículo 21, Davi reitera a resolução de nunca cessar os seus louvores ao Senhor, e exorta a você e a mim e toda a humanidade a unir-se com ele neste louvor e a proferir as mesmas palavras lá do Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você respira, então louve ao Senhor, honre ao Senhor, volte para o Senhor. Pare de olhar para Deus como alguém que existe para servir a você. Você precisa ser servo de Deus. Eu tenho de ser servo de Deus. Não é Deus que é meu servo. Deus é Deus. Deus é Senhor. Nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos louvar a Deus. E eu queria não prolongar muito esta palavra, lembrando a você de algumas coisas e de alguns pensamentos que são importantes. Você já ouviu falar de José do Egito, com certeza. Mas se José não tivesse sido prisioneiro no Egito, jamais teria sido o seu governante. E os grilhões dos pés de José, os grilhões colocados em seus pés, foram transformados por Deus nas correntes de ouro que embelezaram o seu pescoço. Deus está perto. É isso que o Salmo 145 nos ensina. E para Deus é muito fácil suprir todas as suas necessidades, sejam elas as maiores ou as menores. É tão fácil para Deus suprir as suas necessidades, as minhas necessidades, as nossas necessidades, como é fácil para Ele criar um átomo. Como foi fácil para Ele criar toda a natureza. Como é fácil para Ele acender a luz de um vagalume. Deus é o Deus de todo poder. Você pode não compreender isso. Você pode não compreender Deus, e eu também não compreendo. Como é que pode essa cabecinha aqui limitada querer entender o infinito, perfeito, o santo? Nós temos uma história muito interessante que aconteceu com Einstein, famoso cientista. E quando chegou à América, ele chegou em companhia da sua esposa, e ela foi cercada por um grupo de repórteres, e eles fizeram a seguinte pergunta à senhora Einstein: compreende a senhora a complicada teoria da relatividade pela qual o seu marido se tornou tão célebre? Sabe qual foi a resposta da senhora Einstein? Foi: não compreendo. Eu não compreendo a teoria do Dr. Einstein, mas compreendo o Dr. Einstein. E assim pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com todos nós. Nós podemos não compreender os caminhos, os segredos,
os mistérios de Deus. Mas podemos compreender a Deus pelas grandes revelações de seu poder, da sua justiça e da sua imensa bondade. Deus é bom, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus te transforma, Deus te salva. Deus te cura, como faz comigo, como faz com milhares, milhões de seres humanos. Mas não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça de uma coisa. Você, eu, nós somos criaturas. Nós devemos culto a Deus. Nós devemos servidão a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus. Não é Deus que existe para nos servir. Deus está perto de nós e providencia tudo o que nós precisamos porque Ele nos ama. E não porque Ele nos deve. Dever a Deus devemos nós. Deus nos ama. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que nos ensina a Bíblia. É assim que nos ensina a palavra de Deus. E viva hoje, domingo, e viva hoje, todos os dias da sua vida, sabendo que Deus é o Deus da providência e que Deus está perto. É isso que nos diz o versículo 18 do Salmo 145. Versículo 18 do Salmo 145 que nós lemos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos invocar o Senhor de verdade. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.